E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Agora nós vamos entrar de cabeça na Primeira Guerra Mundial e nessa aula nós vamos ver o desenvolvimento do conflito a partir das suas duas primeiras fases. Sim, fases, porque esta guerra ela é classificada, ela é estudada como tendo algumas fases. Né? E a primeira dessas fases é a chamada Guerra de Movimento. A Guerra de Movimento se caracteriza então por começar quando a guerra é deflagrada, ou seja, em agosto de 1914, e ela se estende até novembro de 1914. Vocês veem, então, que é uma fase bastante rápida, uma fase bastante curta, mas de muito avanço, né, da Alemanha. A Alemanha que começa sendo o primeiro país agressor assim que o conflito é deflagrado. Este rápido avanço da Alemanha acaba, né, gerando uma superioridade inicial da aliança, ou seja, da sua coalizão política ali com a Áustria-Hungria, né, inicialmente com a Itália, que depois vai sair, né, em 1915. A Itália vai entrar no lado da Entente, devido aos seus problemas com a Áustria-Hungria. No entanto, a Itália sempre teve um papel mais marginal. O que nos interessa olhar aqui, primeiramente, são esses movimentos da Alemanha, da Áustria-Hungria, da Rússia, da França e da Grã-Bretanha. Né? Como então isso acontece? Né? Como é que a Alemanha avança tão rapidamente? É só a gente dar uma olhada aqui no mapa. Né? Assim que o conflito é instaurado, a Alemanha, que já vinha se preparando para a guerra há muito tempo, ela avança, né, rapidamente sobre a França através da Bélgica. Né? Ela avança numa estratégia de assalto muito rápido e chega às portas de Paris. Da mesma maneira, ela tenta, né, conter um possível avanço russo, ou seja, ela se expande também em direção ao leste, em direção à zona, né, de influência russa, assim como a Áustria-Hungria, né, tenta lá conter a Sérvia e ao mesmo tempo se defender de um possível ataque, ao mesmo tempo, né, arma uma ofensiva contra a Rússia. Esse rápido avanço das potências centrais da Alemanha, principalmente da Alemanha, mas também da Áustria-Hungria, acaba sendo barrado ou acaba sendo contido por algumas coisas que acabam aqui acontecendo. Né? Assim que os alemães cruzam a fronteira com a Bélgica, e a partir da Bélgica entram na França, a Grã-Bretanha dispara o seu esforço de guerra e se junta aos franceses para combater os alemães. Com isso, né, franceses e britânicos juntos acabam formando uma linha de contenção sobre a Alemanha, né, que se estende praticamente do Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça. E aí se montam as chamadas trincheiras. O que são trincheiras? Né? São linhas defensivas que as potências em guerra acabam montando, que avançam, né? Acabam impedindo um avanço maior de uma potência sobre o território da outra. Né? Ao mesmo tempo, o avanço oriental da Alemanha, embora seja um pouco mais bem sucedido, ele acaba esbarrando em algumas dificuldades também. Por exemplo, as dificuldades da Áustria-Hungria, que é uma potência um pouco mais fraca que a Alemanha, de modo que a Alemanha tem que dividir o seu esforço de guerra, né, numa frente ocidental contra a França e a Grã-Bretanha, uma frente oriental contra a Rússia e ajudar a Áustria-Hungria contra a Sérvia ali nos Balcãs e contra a própria Rússia. Né? A Alemanha fica fazendo uma guerra com vários braços. Né? E por isso a situação tende agora ao enrijecimento. Não é por acaso, então, que esta nova fase da guerra, né, que vai começar ali em novembro de 1914, com esta contenção da Alemanha, e vai durar até mais ou menos 1917, vai receber o nome de Guerra de
posições. Por um motivo muito simples. Né? O que interessa aqui às potências em guerra é garantir as suas posições. Ou seja, a coisa tende a ficar bastante imobilizada. Ficando imobilizada, o grau de violência fica maior, porque começa a ter um aporte muito grande de novas tecnologias. Na guerra. Ou seja, já que você não consegue romper o bloqueio do adversário, você tenta vencê-lo por um poder de fogo maior. Como? Com uma série de instrumentos técnicos que começam a ganhar relevo aqui na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, a metralhadora. Surgem os primeiros tanques de guerra, os primeiros bombardeios aéreos, mas, acima de tudo, aquela tecnologia que vai marcar muito este período da guerra e que será muito trágico, pelo grau de sofrimento que a morte induzida por ele causa, é o gás venenoso. A vida nessas trincheiras, que eram verdadeiras valas erguidas aqui na fronteira, era bastante trágica, era bastante insípida, era bastante dura para aqueles que lá estavam. As condições de vida eram péssimas, era bastante sujo e isso também provocou um grande número de mortes. Não por acaso, apesar de todos os impactos da Segunda Guerra Mundial, que também foi uma guerra muito traumática para o continente europeu e para o resto do mundo inteiro, a Primeira Guerra ainda é conhecida em vários países europeus como a Grande Guerra, porque até então não havia se visto um nível de emprego de tecnologias tão mortíferas quanto começou a ser empregado ali durante a Primeira Guerra. Outra frente de conflito bastante importante de ser considerada é a frente naval. A guerra travada no mar. O que acabava acontecendo? A Grã-Bretanha e a França, que inicialmente não tinham muitas condições de enfrentar esse avanço rápido da Alemanha, podiam contar com aliados fora do continente europeu. Eles podiam contar com a amizade dos Estados Unidos, com a amizade estratégica de alguns países da América Latina, como é o caso do próprio Brasil, e contar, evidentemente, com os recursos enviados pelas suas colônias. Nós vimos que esses países tinham muitas colônias, que enviavam muitos mantimentos, muitos recursos e também soldados, principalmente a Grã-Bretanha. Vários desses países colonizados pela Grã-Bretanha enviaram soldados para lutar a favor da sua metrópole. Por que a guerra naval se coloca como algo importante? Porque através do uso de submarinos, uma outra tecnologia importante que a Alemanha começa a empregar, ela tenta cortar essas linhas de abastecimento com os Estados Unidos, América Latina e as colônias, para impedir que os seus adversários pudessem contar com esses recursos de locais até então fora da guerra. Ocorre que esses submarinos bombardeavam esses navios norte-americanos, navios dos países da América Latina, atraindo, no final das contas, esses países para a guerra do lado dos adversários da Alemanha. Os Estados Unidos vão entrar aqui na guerra em abril de 1917, que vai se seguir de um outro evento importante para aquela guerra de posições começar a se definir melhor, que é ali em outubro de 1917, a Revolução Russa. Por que isso é importante para definir o final da Primeira Guerra Mundial? Porque com a Revolução Russa, os revolucionários, os bolcheviques, vão tentar estabilizar
internamente o seu regime, e com isso eles vão fazer um acordo de paz aqui com a Alemanha, né, para sair da guerra e estabilizar este novo regime. Com isso, a guerra vai se encaminhando para a sua conclusão, para a sua fase final, que é aquilo que nós vamos ver na nossa próxima aula.